Então, iniciando mais uma aula, tá bom, pessoal? Bom dia a todos, vocês que estão presentes nesse curso de língua portuguesa. Estamos avançando agora para uma parte muito importante da língua portuguesa, que nada mais é que predicado, ou seja, os predicados, tá bom? Porém, entretanto, todavia, antes de adentrarmos dentro dos predicados, precisamos terminar esse carinha aqui, ou esses carinhas, os verbos impessoais. Na aula passada falamos sobre o verbo haver, que é o verbo impessoal. Pessoal, o verbo impessoal, sim, é aquele verbo que não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Dentro da sentença, dentro da frase, classificamos aquela frase que não tem sujeito por conta do verbo de oração sem sujeito ou verbos impessoais. E o verbo predominante nas provas de língua portuguesa é o verbo haver. Na aula passada, falamos sobre o verbo haver de maneira bem exclusiva por bastante tempo, pois se dentro de uma prova você tem um tipo de verbo que cai com a constância maior do que os outros, você precisa, de maneira inteligente, com sabedoria, dar prioridade a esse verbo, porque é ele que vai aparecer na sua prova. Porém, todavia, o que acontece? Não podemos apenas falar dos melhores, daqueles que chamam mais a atenção do público ou do candidato. Então, vamos dar seguimento hoje a outros tipos de verbos impessoais que vão te ajudar a entender como é que eles podem aparecer na sua prova e qual o nível de exigência de cada um em relação ao verbo haver, tá bom? Pegue seu café aí, pegue sua água e vamos para o que importa. O que acontece? O verbo haver, além de ser impessoal, quando eu consigo trocar mentalmente por existir, ocorrer ou acontecer, ele também vai ser impessoal quando utilizamos o verbo haver referente a tempo. Professor, tempo? Mas tempo tem presente, tempo, Murilo, tem passado e tempo tem futuro, tá bom? São as denominações temporais que um verbo ele pode possuir. O verbo haver, indicando um tempo transcorrido, opa, tempo transcorrido. Se é transcorrido, é porque é um tempo, professor, que já passou. É um tempo que ficou para trás. Então, o verbo haver indicando o tempo transcorrido, a oração continuará sem sujeito. Quem está me escutando bem, quem está visualizando o quadro, digita um no chat, tá bom? Vamos ver como é que esse cara funciona. A galera digitou um aí, tranquilo, brigadão. Guilherme digitou dois, né? Cuidado, tá bom? Dois não pode, já falei. É um, quatro, cinco, seis, né? Dois dá papo de Pax Bahia, Pax Cristo Rei e outras funerárias, tá bom? Exemplo, você vai pegar aí seu lápis, tá bom? Só precisa ter seu lápis, não. Esquece o negócio de lápis. Sua caneta, ou preta, ou vermelha, ou azul. Não precisa ter um arco-íris inteiro para estudar língua portuguesa ou qualquer disciplina que caia no concurso público. Três cores já está de bom tamanho. Aí você vem aqui e coloca A, A, é, 5 meses, estudo,
para concurso. Concurso. Cuidado que não é concurso de beleza, né? Passou dos 19, 20 anos, a beleza ela vai diminuindo. Concurso público, né? Fazer dinheiro, fazer grana. Se eu tenho uma expressão, Murilo, há 5 meses, estudo para concurso, esse A, que não é o A artigo, porque o A artigo, eu sei que alguém vai me perguntar, esse A, ele não pode indicar tempo passado, tá bom? Ele não pode. Ele tem que indicar algo que ainda vai acontecer. Tranquilo? Já esse A do verbo existir, que é com H, né? Muitas pessoas acabam ali confundindo os As da língua portuguesa, assim como a preposição, né? Uma galera que causa aí um mal entendimento, né? Na maioria dos casos. O A de existir, o A de tempo transcorrido, ele tem que indicar passado. Primeira situação, análise sintática é primordial e sempre você vai realizá-la. Alberto, Murilo, a galera já está de saco cheio de eu falar todo santo dia. Primeira, eu acho é verbo. Faz a pergunta ao verbo. Fez a pergunta ao verbo, o verbo é X9, aquela coisinha. Estamos de saco cheio, professor. Entendeu? Mude a sua abordagem, invente outra coisa, mude o nome do passo a passo, porque já não dá mais, tá bom? Mas infelizmente tem que ser assim. Há 5 meses estudo para concurso. Aqui aparece o sinal de alerta porque você tem o tipo de verbo e outro tipo. Quando eu falo estudo para concurso, quem é que estuda para concurso? Quem é que estuda para concurso? Eu. Eu sei que meu sujeito dessa frase aqui é o sujeito oculto. Isso, Murilo. E Karine, né? Vulgo Kelly. É sujeito oculto. Mas a ideia não é saber quem está tendo concordância verbal com o verbo estudar, mas sim com esse carinha aqui que está indicando o tempo transcorrido. Quem é que é há 5 meses? Claro que aqui me dá uma pista, né? Aqui me dá uma pista, mas esquece esse cara. Há 5 meses, esse A, ele indica tempo transcorrido. Há 5 meses de estudo para concurso. Então, esse A, por indicar tempo transcorrido, um tempo que já se foi, um tempo passado, você deixa totalmente a oração pertencente a esse cara sem sujeito. Ou melhor, sujeito e, né, existente. Tá bom? Lembre-se disso. O verbo haver indicando tempo transcorrido não terá sujeito. Claro que você está correlacionando o sentido desse A com o estudo e você está pensando no eu, que é você. Mas é cada um no seu quadrado, tá bom? Tranquilo? Lembre-se, apareceu o verbo haver indicando tempo transcorrido, acabou. Não teremos sujeito dentro da nossa frase. Só se for um período composto, como acontece nessa frase. Tranquilo? Então, quando você identificar alguma frase com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, você consegue fazer a troca mentalmente, oração sem sujeito. Verbo haver indicando tempo transcorrido, ó, trans, trans, transcorrido, oração sem sujeito, sujeito inexistente. Ah, professor, o verbo haver pode ter sujeito? Já falamos isso, está gravado no YouTube, aula anterior. Quando o verbo haver aparecer dentro da locução verbal e estiver num papel de verbo auxiliar, que é o primeiro verbo da locução, e não na função de verbo principal, teremos aí o verbo haver no papel de sujeito, tá bom? Lembre-se disso, tá com a dúvida, volta lá, pega a aula passada e reveja os exemplos. Tranquilo? Vamos lá.
Além do verbo haver, existem, na verdade, outros verbos que também cometem esse papel de não ter sujeito, né? É o vida louca, fala assim, rapaz, não preciso de sujeito, não. Eu sozinho já consigo carregar toda a importância da frase. É, eu sou o melhor do mundo, né? Sou o Cristiano Ronaldo, né? Luva de pedreiro. E assim surgem outros verbos. O segundo verbo impessoal, que não admite sujeito, é o verbo fazer, tá bom? Deixa eu olhar só o chat. Igor, pode ser no passado, presente e futuro? Murilo, o verbo haver para indicar, quando ele indica tempo transcorrido, tem que ser sempre no passado, tá bom? Por isso que é tempo transcorrido, é porque já passou, tá certo? Vou apagar aqui, tá bom? Quem quiser depois aí volta a aula, né? Que eu vou postar logo mais. E aí vocês observam mais uma vez os exemplos, tá bom? O que acontece? Existe outro cara, que eu acabei de falar para vocês que é o verbo fazer. E acontece muito, de maneira até exagerada, relatos de pessoas, né? Trazendo concordância verbal para esse verbo e quem tem um pouquinho de conhecimento de língua portuguesa já entende que a pessoa cometeu um erro dentro da gramática normativa, tá bom? Como assim? Eu vou aqui, vou colocar o verbo fazer e vou trazer exemplos para vocês. Olha o que acontece, ó. Vem comigo. Faz ou fazem. Vou trazer a dúvida para vocês. 8 anos que não estudo. Faz 8 anos que não estudo. Vou separar essa galera aqui. Separar não, vou colocar só de vermelho aqui a separação, né? E vou olhar o chat rapidinho. Haverá aula segunda-feira nessa. Haverá aula segunda-feira. Nessa oração tem sujeito? Guilherme respondeu: Não, não, Murilo. Creio que continua inexistente. Haverá aula segunda-feira. Você consegue trocar o verbo haver por exigir, ocorrer ou acontecer? Acontecerá a aula nesta sexta-feira? Ou seja, se você consegue fazer essa troca, Murilo, o que é que acontece? Eu não tenho sujeito presente na frase. Tá bom? Tranquilo? Essa é a ideia. Não esqueça, tá bom? Que a troca é mental. Se tivesse o verbo existir, ocorrer ou acontecer, no lugar do verbo haver, aí você teria um sujeito, tá bom? Tranquilo? Vem comigo. Faz ou fazem, Alberto? 8 anos que não estudo. Alberto colocou faz. Muita gente, vou até olhar para a câmera, muita gente no dia a dia fala assim: pô, professor, aí me vê na rua, né? Igão, não sei o quê, me ajude a estudar a língua portuguesa. Aí ele fala assim: fazem 5 meses ou fazem 3 meses que eu estudei. Eu acredito pra caramba nele, mas acredito muito. Por que acredito muito? Porque essa pessoa que entrou em contato comigo, ele acabou criando, ou ela acabou criando uma concordância verbal. Não me segue, câmera. Não me segue para não começar a fazer loucura. Tá bom? Volta aqui. Volta aqui. Mas no meio da explicação, a câmera dá louca. Mas vou continuar minha explicação. O que acontece? A pessoa fala assim: fazem 3 meses que eu estudei. Eu acredito porque ela concordou o verbo fazer, que quando indica tempo ou até mesmo clima, não admite sujeito.
Então, jamais, de maneira alguma, nunca, eu posso falar, Murilo, que fazem 8 anos que não estudo. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu vou acreditar em você. Porque você cometeu um grande erro de concordância verbal. Ah, professor, mas o verbo ele não tem que concordar com o substantivo ou alguém que desempenha esse papel, né? Que aqui temos um numeral que pertence ao grupo dos nomes. Caramba, CV não, pô. Pelo amor de Deus. Concordância verbal. O crime está muito em alta, não pode dar esses moles, né? É concordância verbal, tá bom, pessoal do YouTube? Pelo amor de Deus, né? Não quero virar estampa de camisa. O que acontece? Eu não posso criar essa concordância, Alberto, entre o fazem e 8 anos, porque esse cara está indicando tempo. Ele indica tempo. Se indica tempo, não posso ter concordância, o quê? Verbal. Não, a concordância verbal, ela não é admitida, ela não é admitida com alguns verbos indicando o tempo ali transcorrido, tá bom? Então tem que ser realmente o faz e não o fazem 8 anos. Anota isso que é muito importante na prova. Se não cai o verbo haver, vai cair o verbo fazer. Não, mas é certeza caiu o verbo haver. Mas se por acaso qualquer banca, FCC, FGV, qualquer banca, Sebrae, qualquer banca, até bancas menores, elas trabalham com o verbo haver. E o segundo queridinho é o verbo fazer, principalmente indicando tempo. Tá ok, galerinha? Volta agora, deixa eu só consertar essa câmera. Repete aí, professor, a observação que é para anotar. Repito sim, rapidinho. Foi Matheus, né, que pediu para repetir? Matheus rotando. O verbo haver, Só ele. a anotação aí. Não entendi. Pergunta Só para mim de novo. a observação que tu pediu para anotar do verbo fazer. Ah, sim, beleza. O verbo fazer, quando ele indicar também tempo, ele não pode ter concordância com ninguém na frase. Porque alguém, né, algum gramático, que eu não sei quem é, ele disse ou ela disse, não sei, né, provavelmente é um homem, né, geralmente os gramáticos. O que acontece? Os verbos impessoais são verbos que não admitem sujeito. Lógico, claro. E tem uma vertente que é o verbo haver, o verbo fazer, além de ser impessoal naturalmente, quando é correlacionado com o tempo, eles continuam impessoal. Então eu não posso falar fazem 8 anos, porque quando eu expresso 8 anos, isso aqui é tempo. E se é tempo, eu sei que esse verbo fazer não pode concordar com o tempo. Ele não aceita essa concordância. Então, se ele não aceita a concordância, ele sempre vai ficar no singular. Porque não tem motivo nenhum de eu colocar um verbo no plural, sendo que ele não precisa concordar com ninguém. Então, é até burrice minha fazer esse tipo de concordância. Claro que, de maneira natural, como um mero ser humano que não estuda a língua portuguesa para concurso e não está na escola também, a gente tem a mania de concordar. Temos a mania de concordar. Fazem 8 anos, porque é mais sonoro, é mais legal, é audível, tá bom? Mas a partir de hoje, vocês que vão prestar um curso público têm que saber que o vai fazer indicando o tempo, ele não tem concordância verbal. E sempre no, Sempre que for, sempre no sempre que for singular. impessoal, não admite sujeito, não precisa concordar com o resto da frase, né? Sempre que for É impessoal. perfeito. Ó, só que eu sei que Matheus e Guilherme já tá pensando assim, mas professor, tem algumas ocasiões que eu concordo esse verbo haver com alguém e ele tem sujeito. Tem sim. Vem cá, ó. Se eu pego a expressão e faço assim, ó, eles, presta atenção, hein? Eles, eles fizeram, fizeram uma fogueira.
ou eles fazem uma fogueira, tanto faz o tempo, tá bom? Se é passado ou presente. Pergunta para vocês. O verbo fazer, esse verbo aqui, ele está indicando o tempo, ou clima, ou temperatura? Responde para mim no chat. Indica tempo, esse cara? Murilo colocou. Não, professor. Ação, né? Essas são as exceções. Se não indicar tempo, não indicar clima ou temperatura, ele vai ter sujeito. Porque quando eu faço a pergunta, Matheus, fizeram uma fogueira, quem foi que fez uma fogueira? Eu não fui, né? Estou aqui dando aula, não tem como ser. Mas eu sei, por conta do questionamento, que é a terceira pessoa do plural, né? Do caso reto. Ó, sujeito. Eles, eles fizeram uma fogueira. Então, se atente aos detalhes. Língua portuguesa, Karine, né, vulgo Kelly, você tem exceções. E as exceções estão ali para poder derrubar o candidato. O candidato está acostumado a utilizar os verbos de uma maneira geral, de uma maneira bem superficial, porque é o comum do dia a dia. Só que você, que é estudante de língua portuguesa, que vai prestar concurso, tem que se adentrar dentro dessa matéria e entender de uma forma geral, tá bom? Você precisa acertar todas as questões para passar no seu concurso público? Você não precisa, mas você precisa acertar a maioria dessas questões. Então, quando o verbo haver ou o verbo fazer aparecer indicando o tempo transcorrido, não terá sujeito, tá bom? Agora falando sobre o verbo fazer. Se ele aparecer, se ele não aparecer indicando o tempo transcorrido, ou temperatura, ou clima, esse cara terá sujeito, como acontece no nosso segundo exemplo. Fizeram uma fogueira, quem foi que fez? Eles fizeram. Quem faz, professor, geralmente faz algo, algo está aqui, uma fogueira, objeto direto, que iremos estudar daqui a pouco em predicado. Tá bom? Essas, essa é a exceção, né? Quando não indicar tempo, ou temperatura, ou clima. Professor, falando em temperatura ou clima, dá um exemplo para a gente, né? Porque eu estou na dúvida sobre isso. E eu acredito que eu nunca escutei nada assim. Então vem aqui comigo. Faz, presta atenção, faz calor na região, na região cinzaleira, né? Do cinzal, né? Aquela árvore que dá para fazer várias coisas. Quem é que faz? Responde para mim aí, quem é que faz? Deus? Quem é que faz? Bora, chat, quem é que faz? Bora, Kelly, acorda, Kelly. Isso, Deus, o sol e Deus, vocês estão de brincadeira, né? Paga 10 aí, Mateus e Murilo. O que é que acontece? Esse verbo, ele está indicando, ele está sendo correlacionado com calor. Só que quando eu pergunto faz, é muita loucura, porque eu vou ter essa resposta. O sol, Deus. E é o verbo fazer, indicando tempo, não terá sujeito, indicando também o que a gente chama ali de clima, também não haverá sujeito. Ele se torna, ele continua, na verdade, sendo impessoal. Impessoal. Faz. Eu sei lá quem é que faz, né? É Deus, é o sol, outro ser. Não sei, professor. Não sei. Por isso que é impessoal. Mas eu sei o que é que faz. Faz o quê? Faz o quê? Seres inanimados, isso aí. Faz o quê, Guilherme? Bora, Kelly, o que é que faz? Calor. Qual é a função sintática? Qual é a função sintática da palavra calor? Qual é a função sintática da palavra calor? Vou botar até o óculos, né? Pessoal.
objeto direto. Então vocês já estão avançados, né? Graças a Deus, estão lembrando e acertando. Fico feliz, muito feliz mesmo de coração, quando eu vejo algum aluno que lembra do assunto, né? Ou dos assuntos que já falamos ali na aula presencial. Eu sei que faz calor. Calor, eu sei que isso aqui é meu objeto direto. Faz calor. Onde? Onde é que faz calor? Na região cinzaleira. Lá na frente, vamos descobrir que esse cara aqui é adjunto adverbial de lugar. Isso é língua portuguesa, né? Sempre eu falo durante as aulas que nenhum assunto é explicado de maneira isolada na sintaxe. A sintaxe é a região onde tem as ligações como fosse o corpo humano. Alguém vai precisar de algo ou de alguém o tempo todo, o tempo inteiro, tá bom? Se você vai ter habilidade suficiente para ficar correlacionando esses assuntos, aí já é algo seu, pessoal seu, equivalente à sua dedicação sobre o estudo, né? Assim como academia, como corrida, é algo pessoal seu, depende de você, não de outras pessoas. Tá bom? Tranquilo? Além disso, além disso, cadê meu apagador, né? Além disso, além disso, existe outra galerinha que também é impessoal. Não cai, assim, não é visto em prova, né, de maneira recorrente, que eu vou colocar aqui agora, tá bom? Mas o meu papel não é apenas fazer um apanhado sobre aquilo que cai mais, né? Meu papel é falar sobre tudo de uma forma que quem está assistindo consiga entender, né? Esse é o papel do professor, é transmitir a mensagem da melhor forma possível para os alunos, né? E cada um tem sua particularidade. O verbo ser. Verbo ser. O verbo ser, galera, esse cara, ele é bastante importante porque ele está no seu dia a dia, tá bom? E ele pode aparecer na sua prova. E eu vou trazer aqui um exemplo bem legal sobre esse verbo e falar para vocês por que esse cara é impessoal, tá bom? Hoje, hoje é dia um, dia um. Hoje é dia um, tá bom, né? Hoje é dia um, ou seja, hoje é dia primeiro, né, professor? Hoje é dia primeiro de fevereiro. Deixa eu botar aqui o acento, né? Desculpa, esqueci. Pergunta para vocês, onde é que está o sujeito da minha frase? Onde é que está o sujeito da minha frase? Hoje é dia um de fevereiro. Não tem. E Mateus, eu vou te dizer por que não tem. Quando o verbo ser, ele aparece indicando horas, ele não vai ter sujeito. Você de casa já sabe que o verbo ser é um verbo que ele tem um papel, ó, de ligar. Já estudamos isso, esse cara aqui, ó, lembra do homem das três pernas, né? O ser maligno lá, né? Que a gente falou na aula, Deus livre três vezes, é apenas a ponte, não é isso? É a ponte. Então você tem aqui um verbo de ligação, e dentro desse verbo de ligação você vai ter o predicativo do sujeito, mas você não vai ter sujeito, porque o verbo é impessoal. Caramba, professor, tem predicativo do sujeito, mas não tem sujeito, porque o verbo é impessoal. É exatamente isso. A língua portuguesa é um soco na cara da gente o tempo todo, né? É ruim para todo mundo, é ruim para o professor, é ruim para o aluno, é ruim para todos, tá bom? Ah, professor, o que é hoje? Hoje indica o quê? Hoje indica tempo, né? Hoje você tem um adjunto, tá bom? E é interessante vocês
lembrar sempre da concordância, tá bom? Singular, e você vai utilizar o são quando passar de um, né? São 12 horas agora. Aqui é a concordância, né, com o verbo ser. O que é que são? Não sei, professor. Quem são? Eu não sei quem são. Eu sei que são 12 horas agora. Predicativo do sujeito e adjunto adverbial. Então, só lembrando a vocês que esse cara também não tem sujeito, é um verbo impessoal. Primeiro verbo impessoal, mais importante, o verbo haver. Segundo verbo impessoal, mais importante, fazer. E o terceiro, o verbo ser, indicando o... morrer, indicando horas, tá bom? Quem não copiou, tira um print, né? Tira uma foto, um negócio e copia. Aqui, galera, terminamos o nosso assunto denominado de verbos impessoais. Sendo bem sincero a todos que estão assistindo a aula, né, nesse domingo, é sempre bom estudar, né? Domingo é um dia legal, que a gente acorda, toma um café, estuda e fica ali com a sensação de dever cumprido. Foque no verbo haver. Se você vai resolver questões, resolva questões mais sobre o verbo haver do que os outros verbos impessoais, tá bom? Porque é o verbo queridinho. Você precisa saber o que é que acontece, os mecanismos de sujeito impessoal, oração sem sujeito, do verbo fazer, o verbo ser, sim, mas o haver, por ser mais complexo, né, por ter diversas vertentes, pode trocar por existir, ocorrer ou acontecer, pode indicar tempo transcorrido, ele aparece dentro de uma locução verbal, deixando ali o verbo auxiliar impessoal. E também tem o porém, né? O verbo haver, ele pode ter sujeito quando ele não indicar existir, ocorrer ou acontecer. E quando ele aparece dentro da locução verbal, sendo o verbo auxiliar e não principal, tá bom? Abrace esse cara como se fosse ali seu filho, né? O verbo haver. Entenda completamente para depois você avançar dentro dos outros assuntos ali, posteriormente, de língua portuguesa, porque é um verbo muito requisitado ultimamente, tá bom? Tranquilo? Digita um, só para eu entender quem está acordado, né? Quem não dormiu, né, Kelly? Digita um aí, galera. Para eu entender vocês, né? Se está tudo bem, tudo na paz. Vamos seguir, tá bom? Aí chegamos, né? Chegamos agora num cara, Murilo, num assunto que é um assunto extenso, não é pesado, não é complexo, só é extenso. Só que é um assunto que ele é totalmente ligado ao tipo de sujeito, porque pertence ali o mesmo ambiente, né? Eles compartilham do mesmo ambiente. E o nome desse assunto é nada mais que predicado. Predicado. Predicado? Sim, professor. Eu aprendi na escola, né, que predicado é onde está o verbo e o verbo é predicado. Beleza. Você tem uma verdade, não é uma verdade completa, mas você tem uma verdade. Poderia, professor, me dar uma definição sobre os predicados? Lógico que eu posso te dar uma definição sobre os predicados. Vem comigo. O que é que acontece aqui? Predicado, predicado, nada mais é do que tudo aquilo. Quem já tem isso no caderno, só anota as partes principais, tá bom? Tudo aquilo que não é o sujeito, ou tudo aquilo que não é sujeito.
entre aspas, porque essa frase não é minha, né? Tudo aquilo que não é sujeito. Então, se você está estudando predicado e já está ansioso para saber o que é um objeto direto, um objeto indireto, um verbo intransitivo, paciência. Você precisa entender que predicado é tudo aquilo que não é o sujeito, tudo aquilo que não é sujeito. Isso é predicado. Dentro do predicado, você vai ter alguns itens, alguns termos que classificam determinada palavra, tá bom? Professor, quais são esses itens? Vou denominar como itens, tá bom? Como se fosse um tipo de objeto, ok? Itens. Você pode ter dentro do predicado o verbo, é lógico que você tem que ter o verbo, né? Além disso, eu sei que o verbo ele pertence ao predicado, eu tenho essa certeza. Só que o verbo ele pode desempenhar, lógico, que a gente chama de funções de transitividade, ou o verbo pode ser intransitivo, ou o verbo pode ser de ligação. E essa é a grande função do verbo dentro do predicado. Claro que verbo sempre é verbo, a ideia do verbo é conjugação, toda palavra passível de conjugação eu tenho que classificá-la como um verbo. Isso não muda. Mas continuamos predicado, além de nos preocuparmos com essa definição de conjugar, precisamos lembrar sobre a transitividade, que é como se fosse um emprego ali do verbo, né? O verbo deixou um pouquinho de lado aquela ideia, não é que ele deixou de lado, nós, né, que estamos estudando ali a língua portuguesa, precisamos entender que quando a gente fala sobre predicado, eu não preciso agora estar fazendo conjugação do verbo. Eu preciso entender com quem esse cara se relaciona, tá bom? Então você tem verbo e o verbo, ele pode ser, ele pode ser, ele pode ser, Murilo, verbo transitivo, ou ele pode ser intransitivo, ou o verbo pode ser um verbo que a gente chama verbo de ligação, tá bom? Essa é a ideia sobre o verbo dentro do predicado. O verbo ele pode ser transitivo, o verbo ele pode ser intransitivo, o verbo ele pode ser de ligação. Além desse item, que nada mais é que o nosso querido verbo e sua função dentro do predicado de transitividade ou de não transitividade, ou uma função de ligação, que é a nossa ponte, né? Levar a informação entre o predicado e o sujeito. O segundo item que se correlaciona com essa função do verbo é o que chamamos de objetos, ou melhor, complementos verbais. Se na sua prova aparece o termo complemento verbal, você tem uma certeza. Estamos falando sobre os objetos, objeto direto ou objeto indireto. Então, quando falamos sobre complementos verbais, eu vou anotar aqui essa expressão, complementos, complementos verbais. Os complementos verbais, Matheus, são o objeto direto ou
o objeto, Kelly, indireto, tá bom? Perguntinha básica, né? Uma perguntinha para a interação. Qual a diferença do objeto direto para o indireto, meus alunos do presencial aí? Cuida. Acererê, raterê, preposição. Isso, Matheus. O objeto direto é uma coisa que vocês têm que gravar, não tem jeito. É sem prep, já o objeto indireto é com prep. Preposição pertence a uma classe morfológica, né? Uma classe morfológica e é uma classe fechada, né? A, ante, até, por, perante, de, diz, desde, contra, sobre, trás. Ô, professor, deixa eu perguntar um Oi. negócio, velho, uma dúvida. Como é que a gente sabe quando o verbo pede preposição? Para saber sempre que o verbo pede preposição. É, Qual é o não assunto tem. que Entendi, Matheus. Não tem como adivinhar se o verbo ele tem preposição. O que você precisa entender é que um verbo ele pode pedir preposição e o mesmo verbo ele não vai pedir preposição nenhuma. Isso acontece, o pessoal do presencial vai lembrar que isso acontece por conta do contexto da frase. O contexto da frase é que vai indicar regência verbal. Se o verbo é um verbo transitivo direto, se o verbo é intransitivo, se é transitivo indireto ou se o verbo ele é de ligação. Não pertence a nenhuma transitividade e também não é intransitivo, ele só liga. O que vai fazer, o que vai fazer, Matheus, você entender qual preposição o verbo pede ou se não pede preposição é o contexto da frase. Eu não posso analisar o verbo de maneira crua e nua. Ah, professor, quem gosta sempre vai gostar de algo ou de alguém. Lógico que o verbo gostar, na maioria das vezes, ele aparece pré-posicionado. Mas se eu quiser, eu não coloco preposição no verbo. A escolha minha, a escolha de quem está criando a frase, tá bom? E se eu falar assim, ele gosta, e dou um ponto, acabou. Ah, tá mal formulado, mas eu escolhi. Quem é que gosta? Ele. Gosta de quê? Não sei, não coloquei na frase. Acabou. Acabou a situação. Isso é contexto. Isso é contexto. O que é que acontece? Deixa eu mostrar isso para vocês na prática aqui no quadro. Ó, não queria falar sobre isso agora, né? Mas Matheus fez um questionamento. Vem aqui comigo, pessoal. Bom, o cachorro aqui abre a porta. Vem cá, nega. Vem aqui. Rapaz, velho, tá abrindo a porta, vai começar a roubar banco, viu? Olha o que é que acontece. Vem comigo aqui. Frase número um. Escrevi, eu escrevi, escrevi um livro. Segunda frase. Eu escrevi para você. Terceira frase. Isso é só para mostrar para vocês que o que importa é o contexto, tá bom? Eu escrevi na varanda. Primeira pergunta. Quem foi que escreveu? Sujeito o quê? Simples, não é isso, Kelly? Eu escrevi. Só que quem escreve agora escreve um livro. Um livro é complemento verbal do verbo escrever. E se esse complemento verbal é sem preposição, Matheus, eu tenho aqui apenas o que a gente chama de objeto direto.
Porém, na segunda frase, aquele verbo, que é o verbo escrever, que na primeira frase foi destacado como um objeto direto, o seu complemento verbal sendo um objeto direto, ou o que acontece na segunda frase? Quem escrevi? Eu escrevi. Só que eu escrevi agora para você. Eu escrevi, quem escreve, escreve em cima algo e embaixo escreve para. O mesmo verbo, ele deixou de ser objeto direto e passou a ser objeto indireto. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, aqui embaixo eu tenho um verbo transitivo indireto. É por esse motivo que vocês não podem se acostumar com a regência verbal que está inserida na cabeça de vocês. Ah, quem escreve sempre escreve algo. Mentira! Eu posso escrever algo, mas eu posso escrever para alguém. E além disso, eu escrevi na varanda. Acabou. Quem escreve, professor, escreve e pronto. Verbo intransitivo. Na varanda não é complemento verbal nenhum. É apenas adjunto adverbial de lugar. Matou a questão. Ou seja, Matheus, o verbo escrever foi transitivo direto. Galera, o verbo escrever foi transitivo direto. O verbo escrever foi transitivo indireto. E o verbo escrever foi intransitivo. Isso é o suco da língua portuguesa. Por isso que a gente não deve sempre tentar gravar as coisas. E se entender como elas funcionam. É a partir desse momento que você vai ficar bom em língua portuguesa ou vai ficar razoável até passar no seu concurso. É parar de ficar amarrado dentro daquelas ideias primordiais que você precisa gravar, gravar, gravar. Não, tem coisas que você realmente vai precisar gravar, como as classes fechadas, que eu falo sempre nas minhas aulas. Preposição, pronome, conjunções, artigos. Vocês precisam ali gravar, porque não muda, tá bom? Alguém comentou aqui, eu escrevi um livro para você. O verbo agora é be. Perfeito, Murilo. Olha que coisa linda, velho. Dá vontade de cobrar R$ 300 dá vontade de cobrar R$ 300 pelo curso agora, tá bom? Só porque o Murilo falou isso. Quarta frase. Eu, eu, isso é, Murilo, a língua portuguesa tomando conta da sua cabeça. Eu escrevi um livro para você. Eu fiz um reggae pra você. Acho que é assim a música. Quem foi que escreveu? Eu, sujeito simples. Quem escreve, escreve algo. Não é livra, caralho. Não é livra, é um livro. Né? A loucura começou a tomar conta da cabeça. Objeto direto. Só que quem escreve, escreve algo para alguém. O verbo é bitransitivo. Foi lá e foi cá. Transar lá, transar cá. Ó, molejo. Objeto indireto. Então agora você tem o verbo ver, ter, de, ir. Aí lascou a boca do balão, né? Quem escreve, escreve algo para alguém, algo objeto direto, alguém objeto indireto, porque é preposicionado. Língua portuguesa. Tá bom? Então, Matheus, essa aqui está toda a resolução do seu questionamento e, claro, do questionamento dos outros, porque poderia ser uma dúvida não só de Matheus, como das outras pessoas que estão assistindo a aula, tá bom? Você não pode pegar um verbo e entendê-lo exclusivamente que ele é objeto direto, que ele é sem preposição ou que ele vem acompanhado de preposição. Vai depender. Vai depender daquilo que está escrito na frase. Tá bom? Claro que eu posso falar. Quem tem necessidade de. Quem gosta, gosta de. Quem ama, ama algo, ama alguém. Quem brinca, brinca de algo, brinca com alguém. Mas isso é só suposições normais que devem acontecer.
Mas na hora da sua prova você tem que ler a frase inteira e perceber o que acontece ali dentro daquele contexto. Porque você pode estar condicionado a sempre pensar assim de forma isolada, só que língua portuguesa é um tecido. É como se fosse ali como é o nome daquilo? Crochê, que o pessoal vai usando linha por linha e aí faz um pano, né? Faz uma camisa, faz vestido, faz biquíni, sei lá, faz várias coisas. Mas ali você percebe que são linhas que estão envolvidas, né? Quando você puxa uma, todo mundo vem junto. E língua portuguesa tem essa ideia de ser um tecido, porque conecta as coisas. Não tem como ficar de maneira isolada, tá bom? Tranquilo? Fiz um reggae pra você. E aqui foi todo o conteúdo predicado, né? Pelo menos a metade do conteúdo já está aqui. Que nada mais é do que a transitividade verbal. Objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição, adjunto adverbial. É um termo que não é complemento verbal, e sim um termo acessório. Ok? Calma que eu vou falar de maneira mais detalhada para você aí que está chegando agora. Na verdade, isso é uma mentira, porque não tem ninguém que está chegando agora, né? Esse curso já tem um ano já. Curso infinito de língua portuguesa. Um ano não, né? Lá, parar de mentira também. Vou apagar aqui, tá bom, pessoal? Eu vou colocar no YouTube lá a aula e vocês vão poder revisar quantas vezes vocês quiserem, ok? Ah, sim, falando sobre o YouTube, as aulas de YouTube, elas vão ser encerradas para que o conteúdo não fique lá de maneira, né, sem custo. Não porque eu não quero que isso aconteça, mas porque vocês pagaram pelo curso, tá bom? Eu vou tentar já subir em outra plataforma. E o pessoal do YouTube que está me escutando agora aí, uma galera que já me segue lá no canal, que não pertence a esse curso, eu vou produzir conteúdos também para vocês, tá bom? Ninguém vai ficar desamparado. Tamo junto sempre. Tranquilo? Vamos lá. Predicado é tudo aquilo que não é sujeito. Você tem alguns itens dentro do predicado. O primeiro item, o verbo. O verbo ele pode se comportar de algumas formas. O verbo ele pode ser transitivo, pode ser intransitivo, pode ser um verbo de ligação. Além disso, dentro do predicado você tem complementos verbais que são dois. Ou é objeto direto, Clécia, que não tem preposição, é sem preposição, ou pode ser objeto indireto, que é com preposição. Além desses dois itens, eu tenho aqui também o nosso terceiro item, denominado de adjunto, adjunto adverbial. Professor, adjunto adverbial é a mesma coisa que advérbio, exerce a mesma função, tá bom? Qual é a função do adjunto adverbial? É indicar circunstâncias, tá bom? É indicar. Por que, pretona? Vem cá? Entra aí, rapaz. Já abriu a porta, quer ficar aqui? Deixa eu só fechar a casa zoada. Calma aí. É indicar circunstâncias, tá bom? E essas circunstâncias, elas podem trazer uma ideia de tempo, lugar, modo, meio, preço, instrumento, diversas circunstâncias. Porém, essas circunstâncias, elas não estão ali para completar, para completar o verbo, mas é uma informação extra, por isso que chamamos o adjunto adverbial de, vou até colocar aqui em cima, ó, termo acessório. T.A. É um termo acessório que serve para trazer uma informação, uma fofoca. Fofoca não serve para nada, apenas entretenimento. E esse é o papel do adjunto adverbial. Não é à toa que na ordem direta ele fica por último e é um cara que pode ficar sendo deslocado para o início ou meio da frase, tá bom? E aí
E aí você vai inserir vírgulas para indicar esse posicionamento. Já falamos sobre isso. No meio da frase, ele vai estar entre vírgulas. No início, a partir de 3 palavras, a vírgula é obrigatória. Além do adjunto adverbial, temos também dentro do predicado algo chamado predicativo do sujeito. Professor, predicativo do sujeito? Responde para mim, hein, pessoal. O que é um predicativo do sujeito? Responde aí para mim no chat. O que é um predicativo do sujeito? Enquanto eu tomo água. Qualidade ao sujeito. Boa, Muri. Professor, predicativo do sujeito não é um complemento verbal, não é um adjunto adverbial. Esse cara, ele apenas é uma característica, seja ela positiva ou negativa, do sujeito, tá bom? Então você vai colocar embaixo que predicativo nada mais é do que uma característica. Característica. E é uma característica dada ou fornecida ao sujeito. Mais nada, tá bom? E o predicativo do sujeito, ele está ligado, correlacionado, na maioria das vezes, com o verbo de ligação, que é o paizão dele. Por que paizão, professor? Porque o verbo ligação, vocês vão aprender daqui a pouco, que serve como um ponte apenas para ligar a característica ao sujeito. Esse é o grande papel do predicativo do sujeito. Além disso, dentro do predicado, você tem aqui, Alberto, o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. O predicativo do objeto. Alguém poderia me informar também o que é um predicativo do objeto? Predicativo do objeto, professor? O que, o que é predicativo do objeto, professor? Predicativo do objeto é quando você tem uma característica, assim como o predicativo do sujeito. Porém, essa característica é dada ao objeto, tá bom? Característica dada ao objeto. E esse cara tem uma peculiaridade, né? Que vamos falar, que nem sempre teremos predicativo do objeto. Porque a maioria dos alunos, quando descobre que esse cara existe, acha que tudo é predicativo no objeto. E não é bem assim, né? Você precisa ter ali algo relacionado ao sujeito, né? Sujeito que fornece, o sujeito que conduz essa característica até o objeto. Não é nada livre, nada solto, tá bom? Sujeito atribui característica ao objeto. Perfeito, Murilo, né? Toma aqui os pilotos, pode vir dar aula aqui, você é quem manda mesmo, né? Murilo Curso. É exatamente isso. Fico feliz pra caramba da galera quando lembra desses assuntos, né? Que já estudamos presencialmente. O predicativo do objeto, essa é a grande ênfase, a grande característica, que o predicativo do objeto
é uma característica que não nasce só. É uma característica que é atribuída que o sujeito dá ao objeto. Se o sujeito não fornece esse benefício ao objeto, ele não pode ter predicativo do sujeito. Tem um exemplo clássico, né? O juiz considerou o jogador culpado. Quando eu falo considerou, é porque o juiz atribuiu a culpa ao jogador. Aí eu vou ter um predicativo do objeto. Claro que eu vou escrever isso aqui e a gente vai ver todo o passo a passo de como isso acontece de verdade, tá bom? Então não precisa ficar pensando ali, refletindo, poxa, não entendi muito bem, que eu vou escrever e aí iremos adentrar ao passo a passo. Então, dentro do predicado, você pode ter o verbo e suas transitividades, ou intransitividade, ou um verbo de ligação. Você pode ter os complementos verbais, que é o objeto direto, que é sem preposição, e o objeto direto, que é com preposição. Você pode ter os adjuntos adverbiais, que indicam circunstâncias, tá bom? E essas circunstâncias podem ser de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, preço, instrumento, etc. Podemos ter também dois tipos de predicativo, ou do sujeito ou do objeto. E é lógico, se é predicativo do objeto, você vai ter que ter verbos que tenha objeto direto ou objeto indireto, né? Não tem como ter predicativo do objeto com o verbo intransitivo ou com de ligação, porque você não vai ter o objeto direto e não o objeto indireto. Já fica isso aí na sua cabeça, tá bom? Para que você não se atrapalhe lá na frente. Tranquilão? Vou apagar aqui rapidinho para vocês. Cadê o meu pano? Kelly, tá viva? Dormiu não, né? Academia, aí corre 10 km sem tomar café, né? Pelo amor de Deus, viu? Cuidado. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Rapidinho, apagar, apagar, apagar. Você me diz assim, como eu queria. Molhar esse pano ali mais um pouco. Você me diz assim, eu queria. Sujeito, 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 vem aqui, coloca o sujeito. Domingo, né? Domingo de estudos, né? O preço que se paga, né? Para melhorar de vida. Vem comigo. Ele tá viva? Tá viva, tá viva. Morreu não. Pode morrer agora não. Nem passou no concurso, pô. Como é que vai morrer assim? Nada de morrer aí. Exemplo. Vem aqui comigo. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Exemplo. Você não é de vermelho. Ou não é de azul, é de vermelho. É zen plus. Deixa eu ver só se está gravando aqui, galera, porque dei pause naquela hora e não lembro se está gravando. 2 minutos. Você me diz assim. Gravação, 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 gravação. É, tá gravando. Só ajustar aqui o negocinho, 2 minutos. Ok, negou, né?
Tranquilo, bora lá. Você. Essa aí, nego, vem. Vai. Vamos lá, galera. Ó, presta atenção aqui. O professor, o professor comprou Deixa eu colocar menor, porque senão não vai dar tudo que eu quero. Professor, o professor, professor Alberto comprou uma mesa para os alunos no M.L. Presta atenção nessa frase, ó. Isso aqui você vai perceber e entender o que é que acontece dentro do predicado. Se eu falei para vocês que predicado é tudo aquilo que não é sujeito, eu preciso agora matar essa informação. Primeiro, eu acho o verbo, né, o passo a passo, que já está enjoativo de tanto falar. Separa o verbo. Separa o verbo. E faça a pergunta ao verbo. Se na minha frase eu tenho uma pessoa, eu pergunto quem. Se não tiver pessoa, ou seja, algum objeto, um ser inanimado, eu pergunto o quê? Como é pessoa, eu pergunto quem. Quem comprou uma mesa para os alunos no Mercado Livre? Quem foi que comprou? Quem foi que comprou? Cadê Clécia? Cadê pessoal? Quem foi que comprou? O professor. O professor, ele estabelece a relação total entre verbo e sujeito. Verbo e sujeito, que a gente chama aqui de concordância verbal. Não podemos esquecer que o ápice da língua portuguesa na sintaxe é entender concordância verbal. A partir do momento que você entende o que é uma concordância verbal, todos os outros assuntos, Mateus, Murilo, Guilherme, eles começam a andar. Se você não entende muito bem isso, você não vai aprender língua portuguesa para você passar em seu concurso. Tá bom? Igor comprou. Aí é sacanagem. Pior que sou eu mesmo. Comprei, tá bom? Mas é para estudarmos em conjunto, tá bom? Só que não chegou ainda, né? Tive que devolver, porque veio com defeito. O professor comprou. Professor é o meu sujeito da frase. Sujeito. Só que é um sujeito simples, né? Porque só tem um referente, não é o professor e a professora. Aí você teria a troca da concordância verbal. O professor e a professora compraram. Mas como eu só tenho um professor, verbo no singular. Só que quem compra, compra algo ou compra alguém, né? Comprar alguém ficou feio, né? Não, né? Mas políticos, né, compram pessoas que não têm a criticidade assim, né? E acaba aí governando diversos países, né? Por muito tempo e sendo corruptos, né? Parece até o país que a gente vive, tá bom? Quem foi comprou, o professor comprou algo que tá aqui. Eu não tô inventando, Matheus, ele tá aqui, Murilo. Ó, tá aqui, Kelly, Larissa. Eu comprei, quem compra, compra algo. A regência não surgiu da minha cabeça. Eu só falei algo porque eu já vi que tem algo aqui, que é uma mesa. Por isso que eu não falei alguém, porque eu tô vendo que tem algo aqui. Mesa é objeto, não é pessoa. Comprou o quê? Uma mesa. Uma mesa, nada mais é do que um objeto direto. Professor, como é que você sabe que esse é um objeto direto?
Porque eu falei para vocês que o objeto direto é um termo que não tem preposição. É um termo não preposicionado. Ele comprou em uma mesa, existe alguma preposição? Não tem preposição nenhuma. Não tem preposição nenhuma. Se não tem preposição nenhuma, eu só posso classificar um complemento verbal como objeto direto. Por que é complemento verbal? Porque traz a informação sobre o verbo comprou. Porque eu sei que comprou é verbo, porque é uma palavra que eu consigo conjugar. Nós compramos, eles compraram, e por aí vai. Só que aqui, o professor, que é o sujeito, comprou, verbo até agora, transitivo direto, né? Porque tem um objeto direto. Comprou uma mesa, só que quem compra, que é o professor, comprou uma mesa, só que compra para alguém. Olha que legal. O professor ele comprou. Beleza, e já entendo. Só que comprou algo, entendo também. Só que comprou algo para alguém. O verbo é transitivo, transa lá, transa cá, duas vezes. Objeto direto e objeto indireto. Então aqui você tem o objeto indireto. O professor sujeito comprou uma mesa, objeto direto, para alguém, objeto indireto. Por que para alguém é objeto indireto? Por conta da preposição. Então, gravem, pelo amor de Deus, as classes fechadas, para que você não fique com dúvida. Dentro da análise sintática, apareceu para, já sabe que é preposição. No mínimo, tem que ser objeto indireto. Se você estiver estudando orações subordinadas adverbiais, esse para seria a finalidade, né? Mas ainda não é o caso, tá bom? Só que quem compra, compra uma mesa para alguém, para os alunos, em algum lugar. Onde? Comprou onde? Lembra? Respondeu onde? Ó, respondeu onde? Respondeu quando? Respondeu como? E entre outros, você não vai ter complemento verbal. Nada de sigla, né? Você não vai ter complemento verbal. Você vai ter o que a gente chama de adjunto adverbial. Tá bom? Então, no Mercado Livre, esse cara é adjunto adverbial de lugar. Acabou toda a análise sintática dentro da frase. E dentro da frase, você viu um objeto direto, um objeto indireto e um adjunto adverbial e como eles se comportam dentro de uma oração. Então, você que vai prestar concurso público, né, tem que entender como é que funciona a análise sintática partindo do princípio da concordância verbal. Depois você sai da concordância verbal e entende se o verbo ele tem complemento ou não. Se ele tiver complemento, ele é um verbo transitivo. Se o complemento for sem preposição, transitivo direto com objeto direto. Se tiver os dois, você tem um verbo transitivo direto e indireto. Quem compra, compra uma mesa para alguém. E se além disso, o verbo ele dá uma circunstância trazendo o adjunto adverbial que indica uma circunstância, é lógico, de onde foi comprado, você tem um adjunto adverbial de lugar, lugar circunstância, né? No Mercado Livre. Aqui você consegue destrinchar uma boa parte daquilo que tem dentro do predicado. Claro que ainda está faltando o verbo intransitivo, verbo de ligação, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. E uma coisa também chamada de agente da passiva, que irei falar também, não nesse bloco de predicado, eu vou deixar lá para vozes verbais, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. É, algumas mudanças aconteceram, né? A aula geralmente que é de sábado passou a ser é, domingo, né? Hoje, lógico, tende-se a continuar aos sábados, porque foi o acordo que eu fiz quando ofertei o curso.
Só vai ter alguma, só vai haver alguma mudança, algumas mudanças quando acontecem esses casos onde a maioria me pede para trocar, tá bom? Mas nem sempre vai dar certo isso, ok? Quero agradecer a vocês que estão em casa, que estão estudando e também dar essa motivação de continuar. Se você aprendeu hoje predicado, vai resolver questões, né? Aproveita aí até 12 horas, resolva algumas questões, depois almoce e dê uma descansada. Além disso, o ciclo, teoria, revisão, questões e simulado. Mantenha esse ciclo, tá bom? Não só em língua portuguesa, mas também em outras matérias que vão te ajudar, dependendo lá do seu edital, é lógico, na sua aprovação, no seu concurso público, tá bom? Ah, gostei de língua portuguesa. Um erro muito grave. Aí o aluno só estuda a língua portuguesa. O seu concurso público só tem língua portuguesa? Provavelmente não. Então, cuidado para você não cair na armadilha de estudar uma matéria só porque você tem afinidade ou porque você ganhou essa afinidade. Você precisa proporcionar de maneira ali igual, né? Igualitária o tempo de estudo sobre as disciplinas. A não ser que você já seja um cara muito bom em matemática ou em português, e aí tá dando uma atenção maior em outras matérias que você tem uma deficiência. Beleza. Mas se não, divida o seu tempo de maneira igual ou por peso de questões para que você não caia em armadilhas. Eu vejo muito isso entre meus alunos de concurso público. Ah, professor, estou começando a gostar muito de português. Aí só estuda português. Aí vai fazer uma questão de direito ou de matemática, não acerta como deveria, e aí acaba não sendo aprovado, porque foi muito mal nas outras. Não adianta gabaritar a língua portuguesa e de 10 questões de matemática acertar duas questões, né? De 10 questões de história ou 5 de história, acertar uma de história. Não, não dá, não vai progredir, tá bom? Um beijão a todos. Essa aula vai estar no YouTube daqui a pouco, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana e até mais, tá bom? Digita aí se você gostou dessa nossa aula sobre verbos impessoais e predicado, tá bom? Um beijão e até a próxima. Digita é fenomenal, é. Karine, né? Tá certo, Karine? Ô Igor, fala Guilherme.